Estava pensando nos últimos 6 meses, eu tenho trabalhado, que eu estou compartilhando com vocês. Tenho investido horas, muita oração. E eu não tenho noção, talvez você também não, do nível de batalha espiritual que nós estamos. Do desafio que é de experimentar as verdades que estou compartilhando com você. E eu estou muito sério nisso, e eu espero que você também esteja. Porque eu quero ver você curado, quero ver você restaurado, quero ver você usufruindo de tudo que Deus tem para você. Uma vez um adolescente me perguntou assim, pastor, o senhor tem vida em abundância? Ele me intimidou com a pergunta dele. Eu fiquei sem jeito. Na cabeça perfeita, achando que eu tinha que primeiro experimentar, para daí dizer que sim. Eu primeiro recebo pela fé. E assim eu tenho o que Deus tem reservado para mim. E eu quero te incentivar, te encorajar a você mergulhar nisso aqui. Eu percebi que alguns estão simplesmente recebendo isso como uma mensagem. Foi legal. E quando eu tenho fé, eu trabalho em cima disso. A fé me leva ao trabalho. Ela me leva a executar esta experiência. Bem, você pode projetar para mim lá? PowerPoint, isso. Curados para curar. Orações que curam o coração. Hoje nós vamos fazer a primeira de 7. Até agora, eu preparei 7 mensagens para preparar você para esse momento. E agora é o dia de romper. É a semana de trabalhar com esses conhecimentos e você avançar. Como eu tenho assim, aí a minha dificuldade, né? Eu preparo muito conteúdo e eu vou pedir para que você simplesmente assim se envolva recebendo. Você pode receber tudo por escrito, eu vou te mandar o PDF hoje à noite por escrito com os conteúdos principais para você poder trabalhar. Se você está escrevendo, escreva aquilo que Deus vai ministrando especificamente para a sua vida, tá bem? Aquele momento que Deus está ministrando, dê atenção nisso, né? Para você depois poder orar. Muito bem, então o nosso tema hoje é as bênçãos geracionais, quebrando maldições e pecados geracionais. Eu sei que esse assunto, teologicamente, ele é assim, muito debatido. E eu não vou debater teologicamente. Para mim, isso é uma verdade espiritual. E eu vou entrar com tudo nisso para que você seja abençoado. Se você tem dificuldades com algumas coisas que eu vou falar, venha conversar no particular, fale com o seu apacentador. É Bíblia que eu estou te passando, tá bom? É Bíblia, é palavra de Deus, é poder de Deus aí para a sua vida. Nós falamos aí, repetindo as 4 chaves, elas são realmente chaves para que você possa aplicar o que eu tenho falado aqui, né? Então, o aquietar-se, abrir os olhos do seu coração, fixar a sua mente, seu coração em Jesus, sintonizar ao fluir dos pensamentos espontâneos e escrever. Essa dinâmica, você vai perceber que em todo final de mensagem eu vou pedir para você fazer isso. Porque aqui é o momento em que o Espírito Santo então vai conduzir e trabalhar o seu coração para que você firme a sua caminhada. A pergunta-chave de ouro que eu estou insistindo, né? Até no último domingo o Espírito Santo falou isso várias vezes. A pergunta de ouro que eu preciso fazer em tudo é: Senhor, como o Senhor vê? Como o Senhor pensa? Como o Senhor sente sobre isso? Eu tenho percebido que em algumas conversas que é muito fácil, a pessoa já vai ligando, já vai falando, diz: você está racionalizando, você não está na revelação, você está na sua razão, avaliando o que você consegue entender pela razão. Eu quero que você entre na revelação, e quando você entra na revelação, essa pergunta ela é a chave. Senhor, e aí? E a palavra que nós falamos no domingo passado, né, sobre tudo, e é o versículo-chave para todo esse tempo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu falo coração, estou falando espírito. No Antigo Testamento, a ênfase está mais no coração, no Novo Testamento está mais no espírito, mas eles são palavras intercambiáveis, ou sinônimos nas Escrituras. A linguagem do coração, só para lembrar, e essa linguagem precisamos usar em todo o processo de cura, todo o processo de oração.
E hoje, especialmente, vou te incentivar e vou incentivar você a ter uma visão para que você aplique a oração. Então, o fluir, a imaginação, as emoções, a meditação fazem parte desse fluir do Espírito, do falar, é a linguagem do Espírito. Eu poderia acrescentar aqui a música também. Quando você se entrega ao louvor, no sentido até fisicamente, não só no espírito, mas também na alma, e fisicamente você vive a música, você vai perceber como ela toca o seu coração. Eu não me movo, não danço simplesmente porque eu sou que nem os irmãos africanos que quando tocam a música já estão lá, né? Já estão se requebrando. Eu faço isso conscientemente e eu me alegro e me danço e me deixo levar pelo Espírito Santo, porque eu percebo que a música é a linguagem dele que vai me enchendo do Espírito Santo. Então, esqueça o que os outros vão dizer, não importa o que os outros vão dizer, eu quero é Deus, né? Amém? Então, a linguagem do coração que nós vamos estar trabalhando. Hoje nós vamos trabalhar esse tema aqui, saindo de um rio de lama, um subtema, né? Para você entrar no rio da água da vida. Separei ali algumas imagens. E nós vamos, por 7 mensagens, sair dessa situação de lama e entrar nessa situação da experiência da água da vida. Alguns temas que nós vamos orar hoje: pecados e maldições geracionais. Semana que vem, laços de almas ímpios, expectativas negativas, desculpe. Eu tenho que trabalhar em 2 pontos, daí a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Então, aí os pecados e maldições geracionais, laços de alma ímpios, expectativas negativas, votos internos, maldições de palavras, imagens traumáticas e opressão demoníaca. Então, são 7 temas que nós vamos orar cada um deles. E na sequência, enquanto nós vamos estar orando, eu quero que você flua as boas obras e bênçãos geracionais, né? Que você experimente a riqueza da bênção que vem para nós desde Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As bênçãos de Abraão estão direcionadas para a sua vida. E hoje você vai abrir caminho, amém ou não? Eu quero que você esteja junto comigo nessa dinâmica. É muito forte isso aqui, eu preciso da tua atenção, tá bem? Nós vamos trabalhar os relacionamentos saudáveis nesse processo, expectativas divinas, quer dizer, saindo da lama e entrando nessas dinâmicas aqui, né? A afirmação da palavra de Deus na sua vida. Você vai experimentar palavras de bênçãos, a força delas, as imagens divinas e a manifestação do Espírito Santo por um todo. E aí tudo isso vai ser regado em todo o processo com a meditação bíblica. Incentivar você a escrever o seu diário, conversando com Deus. E uma última mensagem para coroar toda essa dinâmica nossa, a oração pela limpeza das memórias celulares. Não sei se você sabe, mas nas suas células que estão as memórias. A gente acha que está aqui as memórias, né? Mas nas suas células estão as memórias. E nós vamos fazer uma oração aqui poderosa de cura das suas memórias celulares. Amém? Então, as bênçãos geracionais, quebrando maldições e pecados geracionais. Aqui tem uma figura que resume essas 7 áreas, é chamada aí casa de demônios. Quando em Lucas 11, o Senhor Jesus está falando sobre uma pessoa que foi liberta, mas ela não limpou a sua casa, esse espírito então ele diz para si: vou voltar para minha casa de onde eu saí. Aí ele encontra ali tudo limpinho e daí ele faz bagunça. E isso nós não permitimos mais na nossa vida. Se o inimigo quiser te ofender, quiser te oprimir em qualquer área, ele vai sofrer dano. Porque o leão da tribo de Judá habita na sua vida. E eu quero que você experimente a casa de luz, que a palavra de Deus diz, em Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A sua vida, seu espírito, a sua alma e o seu corpo cheios do Espírito Santo, ao ponto da sua sombra curar enfermos. Amém? A Bíblia diz muito claramente que Deus quer lhe levar à plenitude do conhecimento de Jesus. Ele quer lhe levar à plenitude da vida.
E é para lá que o Espírito Santo está indo conosco. E eu quero te incentivar, encorajar. Vamos junto, vamos nos encorajar nesse ponto, vamos avançar. Eu já avancei um pouquinho e juntos nós avançamos mais rápidos. Talvez um pouquinho mais devagar, mas nós vamos mais rápido, mas nós conquistamos muito mais. A sua vida é para ser esta habitação de Deus no Espírito. Muito bem, uma pergunta simples essa. Uma pergunta, eu tenho mais do que as características físicas dos meus pais? Essa semana nasceu a Laís, está aí junto com o Gabriel. E o Gabriel está feliz da vida, agora tem uma irmãzinha para dividir as coisas, né? A primeira foto que eu recebi da Laís, ainda meio sujinha ali, como eles veem a luz, eu vi o rosto do Davi, eu vi o rosto do Gabriel, e depois ela foi tomando mais jeitinho dela. Mas nós não temos dificuldade em ver, cara do avô, né? Cara dos pais, né? A gente puxa a sardinha para o nosso lado. A gente sabe que no DNA e na nossa informação genética, nós trazemos informações lá de trás. Esses dias eu estava vendo um artigo, a pessoa diz, toda a humanidade vem de 3 mulheres. Aí ele pega lá, não sei, os cromossomos, os nomes ali, e ele identifica que são 3 diferentes. Da onde que vem isso? Filhos de Noé tinham 3 filhos, 3 filhas. E a partir dali todos nós descendemos. E nós carregamos informações genéticas dos nossos pais. Agora a pergunta, você acha que só fisicamente, não espiritualmente? Veja o que a palavra de Deus diz lá em Êxodos, no contexto dos 10 mandamentos. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Por que nós somos pecadores? Porque Adão pecou. Lá de Adão vem essa transmissão de pessoa para pessoa. Em Romanos você tem esse texto. E aqui é dito que Deus visita a iniquidade dos pais, 3ª até a 4ª geração. O outro texto em Deuteronômio diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Veja a comparação, de 4 gerações a 1000 gerações. E nós já estamos há 4.000 anos de Abraão, e a bênção de Abraão ainda nos toca. A bênção de Jesus há 2.000 anos ainda nos toca. A sua e a minha decisão de como nós tratamos hoje a nossa fé vai ser transmitida para 1000 gerações. E a iniquidade é 4. A maldade, a gente sabe as coisas boas, sabe que é certo fazer, isso é iniquidade, e não faz. Isso é iniquidade. Você tem a compreensão e não executa. Deus te revela e você não pratica, isso é iniquidade. Deus te chama e eu não reajo. Aí isso tem a ver com a incredulidade, né? Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas está lá em Deuteronômio 23:2, a Bíblia fala em bastardo. Filhos gerados fora do casamento. O único lugar que é falado que até 10 gerações ficam bloqueadas. Você acha por quê? Que o inimigo quer que filhos sejam gerados fora do casamento? Para ter domínio de 10 gerações. Ele sabe das leis espirituais. Um dia, num casamento, tinha uma família que estava restaurando, vindo a Jesus, orando, tinha já 3 filhos, mas eles estavam numa situação irregular. Aí nós oramos e fomos orando. E eu fui levado a orar para quebrar a maldição do filho bastardo. Eu achei interessante que para mim ali, eu percebi um mover espiritual muito forte e um romper assim na vida dessa família. E o pastor Werner, até hoje me lembra a expressão dele, quando se orou, fez assim... Em Cristo Jesus, a boa notícia é que nós podemos experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida, a plena cura. Tem uma pesquisa interessante nos Estados Unidos, ela está em inglês aqui,
é de duas pessoas. Jonathan Edwards, você deve ter já ouvido falar dele, é um homem que foi usado por Deus de uma forma especial, se envolveu em avivamentos, e Max Jukes, que viveu na mesma época, há 150 anos atrás, mais ou menos. Aí você tem do lado de Max Jukes, o que aconteceu com a descendência. Eles pesquisaram na vida de Max Jukes, foram 1.394 pessoas, 1.200 descendentes de Max Jukes, e Jonathan Edwards tinham 1.394. Na linhagem de Max Jukes, o que aconteceu? 300 dos seus descendentes morreram prematuramente, 440 sofriam com alcoolismo e com dificuldades físicas, 310 eram paupérrimos, eram moradores de rua, 160 estavam em cadeias, né, eles eram presos, 190 prostitutas, 60 ladrões e 7 assassinos. Quem pratica o assassinato é o assassinos, né? Do lado de Jonathan Edwards, a sua sequência, nos 1.394 descendentes que foram pesquisados, você tem um vice-presidente dos Estados Unidos, um decano, né, reitor de uma universidade escola de leis, um reitor de uma escola de médicos, 3 senadores, 3 governadores, 13 presidentes de universidades, 30 juízes, 60 doutores, 65 professores, 75 oficiais do Exército, 80 pessoas públicas, oficiais públicos, né, que trabalhavam na administração pública, 100 advogados, 100 pastores, 285 pessoas que graduaram em universidades. Veja a diferença. Isso aqui é pesquisa. Que diz e testemunha da palavra de Deus. Eu me alegro com isso aqui, por quê? Porque eu vejo você no lado verde. Eu quero que você esteja ali e a sua descendência seja abençoada. Só que depende do nosso posicionamento pessoal. Eu preciso me posicionar nessa caminhada. Então, o que não é passado através das gerações? O texto aqui de Ezequiel diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um diante de Deus é responsável pela sua vida. Não adianta dizer, meu pai pecou, então eu estou sofrendo. Porque Adão caiu em pecado, eu fico aqui passando um perrengue. Vou pegar esse Adão quando chegar lá no outro lado. Não. Nós somos responsáveis cada um carrega a sua culpa. Essa é importante entender, até para um contexto teológico do assunto. O que se passa de geração em geração são maldições e são bênçãos. Então, cada um de nós decide o que quer receber e o que quer repassar adiante. Muito bem. Fatores que indicam que existe maldição na nossa vida ou que estão se manifestando, né? Alguns fatores. Isso aqui é um estudo do pastor Derek Prince, é um pastor que me ministrou bastante nessa área eu ouvi as fitas cassetes deles. Eu tinha pilhas, tive que jogar tudo fora, não tem mais aparelho para ouvir. Mas eu recebi, né? E escrevi, compartilhei. Até uma das partes dos meus livros eu tenho isso um pouquinho mais descrito, né? Toda essa mensagem que está aqui. Então, os fatores. Você tem aí o colapso emocional, que é frequente, fraqueza emocional. Doenças crônicas e sem explicação, né? Dores sem explicação. Abortos repetitivos e doenças de mulheres, parece que não cura, né? Sempre está nesse processo de doença. Quebra de casamento e alienação familiar. Aqui uma observação: a bruxaria sempre vem em primeiro lugar para destruir famílias. E hoje em dia, se não prestarmos atenção, nós temos que cuidar com a maldição que está aí no país, com esses assuntos todos, né? Aí você tem a insuficiência financeira, sempre ganha o suficiente, mas gasta demais, né? Existe dinheiro, mas nunca é suficiente. Uma dificuldade de prosperar financeiramente. Acidentes repetitivos e história de suicídio e de mortes estranhas.
ou desejo de morrer, coisas assim, são indicações de maldições. Nós falamos um pouquinho na vez passada, eu pedi para você trabalhar, e hoje eu vou trabalhar um desses assuntos aqui. As consequências dessas maldições são feridas no coração: medo, raiva, rejeição, carência financeira, sensualidade, depressão, dor, vergonha, e as outras palavras ali são sinônimos, né? Eu pedi para você escolher no máximo 3 desses assuntos, para que você possa trabalhar uma coisa por vez, não querer trabalhar tudo de uma vez, tá bem? Então, hoje eu vou fazer aqui o primeiro, trabalhar a oração em relação a medo, como um exemplo, mas daí você vai aplicando na sequência para a sua própria vida. As 7 bênçãos de Abraão, que vieram por intermédio de Jesus para você, né? Que Jesus abriu a porta. Primeiro, de ti farei uma grande nação. A palavra de Deus diz: o menor de nós aqui vale por 1000. A sua força é multiplicada para 1000. A bênção é abençoar-te-ei, quer dizer, onde se colocar a mão vai ir bem. Engrandecerei o nome, você será uma pessoa de influência. Você será bênção para as pessoas. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui fala de proteção, do favor de Deus. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas 7 bênçãos, elas são suas. É presente seu na sua vida e você pode usufruí-la com alegria. Amém? Se você pegar 2 capítulos, né, Deuteronômios 27... E aí Deuteronômio, ele começa com as maldições ali, Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos falam das bênçãos. Todas aquelas bênçãos, elas estão determinadas por Deus para seguir a sua vida, para acompanhar a sua vida. Mas quando a gente não ouve a voz de Deus, não aplica a fé como nós vamos aplicar aqui, aí ele diz lá: todas essas maldições te acompanham, que daí é uma lista bem maior, né? Assustadora. Então eu prefiro ficar do lado da bênção. Amém ou não? Amém. Glória a Deus pelo seu amém. Muito bem, então como nós passamos da maldição para a bênção? Essa é a grande pergunta, né? Eu acho que todos nós desejamos isso e queremos ver isso acontecendo com a nossa família. Então, a base-chave está na pessoa de Jesus. Amém? Esse texto diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele mesmo próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Se Jesus morreu por causa das maldições e foi ali na cruz, para que você tenha a bênção, esse assunto é importante ou não? Eu preciso saber como aplicar isso na minha vida, como usufruir isso na minha vida. Aí, ele continua no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem, eu preciso aplicar a fé. Aqui eu separei um texto só para te embasar melhor ainda. Paulo diz assim, né, o Espírito Santo: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é poder. Quando o poder de Deus ele opera, o que acontece? Entra a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele continua no próximo versículo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas notícias, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Às vezes a gente pensa assim: não, eu aceitei a Jesus, então beleza, estou garantido. E o meu nome está escrito no livro da vida, eu não preciso fazer mais nada. Aí começa a passar uns perrengues e diz: puxa, mas esse negócio parece que não funcionou. Sim, o seu nome está escrito no livro da vida. Só que como você vive a palavra de Deus? É pela fé. A justiça de Deus, como é colocado aqui, ela se revela nas boas notícias que Jesus levou as maldições. Agora, eu e você aplicamos fé em cada uma das situações, em cada um dos pontos que nós percebemos que a maldição está operando, e nós rompemos. E o justo, ele vive pela fé, ele experimenta a vida pela fé. E a fé não é algo simplesmente
que você acolhe no seu intelecto. A fé é algo que você recebe no seu espírito e que você executa, porque a fé sem obras é morta. E a primeira obra da fé é o falar, é o declarar, é o creio com o coração e eu falo com a boca. Eu creio com o coração e eu declaro. Eu começo a me posicionar no mundo espiritual. Isso é exercer fé. E quando nós falamos das maldições, e vamos entrar na oração daqui a pouco, a chave é que o meu coração receba essa palavra, as maldições elas foram quebradas e elas não me pertencem mais. Eu vou focar hoje no medo. O medo não faz parte mais da minha vida, porque a fé entrou no meu coração. Eu não me intimido mais em nada e por ninguém, porque agora a fé de Deus, a convicção, a certeza, eu sei quem sou e eu me posiciono assim. Nós, como diz o versículo que para mim é rema, né? Nós não recebemos um espírito de medo, de covardia e nem de timidez, mas recebemos um espírito de fé, o espírito de poder, amor e de uma mente sadia. É show, né? É glória de Deus. Isso para as nossas vidas. Então, nós aplicamos, tudo é pela fé e nós avançamos pela fé. Aqui tem um termo interessante que eu quero compartilhar com você. Também, alguns possam questionar isso. Eu posso te dar estudos bíblicos sobre isso para você saber que isso aqui é bíblico que eu estou falando. Em Efésios 2, o texto diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a nossa condição. E essa condição, quando nós andávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo a cultura desse mundo, segundo o pensamento desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra atua é energia. Às vezes a gente pergunta assim, mas como tem tanta energia para pecar tanto? Conseguem pular 2, 3 dias? Quando é para louvar a Deus por 20 minutos é canseira. Aqui ele está dizendo que esse mundo é energizado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua. E aqui eu fui uma vez confrontado, eu levei um choque com isso. E a pessoa dizia assim, toda cultura humana é demonizada. Eu disse, não, mas a minha cultura não. A minha cultura é uma cultura que foi marcada com Martim Lutero e com a Reforma. Não. Ah, é? E as musiquinhas de criança das bruxas? E as historinhas lá que tem aqui no Bosque do Alemão ali, né? Tem lá, cheio de bruxaria. Toda cultura humana é demonizada. Isso é para dar um põe de direita e um de esquerda. Porque nós muitas vezes queremos dizer, não, é bonitinho, é cultura, mas é uma manifestação das trevas. Não dá para falar isso muito, muito alto, mas é assim. Aqui está o texto. As pessoas, elas são energizadas, esse espírito potestade das trevas, do ar, ele é todo, e o texto bíblico diz lá em 1 João, né, capítulo 5, o mundo jaz no maligno. Esse jaz no maligno quer dizer todo o sistema de cultura, de pensamento, de economia, todo o sistema de ajuda um ao outro, ela tem a ver com uma cultura que foi gerada nas trevas. Por isso que você, como discípulo de Jesus, não se encaixa nas coisas. Você percebe que politicamente você não se encaixa em nada, porque a política do céu é diferente. Ela é diferente do que o que os seres humanos têm. Então, queridos, coloquei aqui uma imagem do polvo. O polvo, você sabe que ele tem aquelas, não é ventoinha, né? As ventosas, né? Que grudam.
E eu vou chamar aqui de energia maligna do pecado, energia do pecado. Paulo, inclusive, em Romanos diz, né, eu não quero pecar e eu peco, porque havia uma energia. E ele diz, quem vai me livrar dessa situação? Ele diz, graças a Deus em Cristo Jesus. Você não está vendido à energia do pecado. Glória a Deus. O inimigo quer se grudar em você e ele quer dizer que ele tem razão, que ele tem direito de ficar na sua vida, e você não acredita nessas coisas porque isso não tem nada a ver. Mas quando você começa a acreditar e experimenta as libertações, você vai experimentar a revelação, né, da palavra de Deus na sua vida, que diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não sei se você às vezes percebe, o mover e a presença do Espírito Santo, parece que você tem um sentimento de um fluxo de energia acontecendo. Agora entenda bem isso. Você percebe, às vezes a gente diz, não, deu até um arrepio aqui. Você percebe o agir de Deus num dado momento na oração. Eu estava orando ali para uma pessoa e eu percebi isso. Aí eu continuei a orar um pouquinho mais, porque eu percebi que o Espírito Santo estava ministrando. Ele me deu essa experiência naquele momento. Se eu sinto ou não sinto, eu oro, eu sei que isso acontece. Mas aqui ele diz, o seu poder, quer dizer, a sua energia ativa, ela energiza a nossa vida. E eu quero que você seja energizado pelo Espírito Santo, amém? Energizado pelo Espírito, fortalecido, o poder de Deus operando na sua vida de uma forma extraordinária. Normalmente a palavra energia, ela é traduzida por operar, efetuar ou atuar, né? Na tradução, quando no tempo da tradução, essa palavra energia ou energizar, energizado não existia no vocabulário, então ela não aparece. Só uma observação. Então, o que eu quero fazer com você agora é desligar a transmissão maligna e ligar a bênção. Desligar a maldição e ligar a bênção. Então, pecados e maldições geracionais, eles passam a energia do pecado através da linhagem familiar. É simples entender isso quando se fala em questão de energia, né? Essa continuidade, ela está ali. Porém, quando você percebe a palavra de Deus, ela diz assim, eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Os céus reagem à terra. Os céus reagem à sua fé. E quando você exerce fé, os céus entram junto com você. Pode dar uma glória a Deus por isso? A sua fé move os céus. E quando você desliga, e quando você liga, isso é ligado no mundo espiritual, e você com o tempo vai experimentar aí na sua caminhada com o Senhor Jesus. Então, como nós vimos vez passada, como é que a gente acende a luz? Como é que a gente espanta as trevas, as maldições? Acendendo a luz. Então, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Repetindo, a fé do coração e o perdão são duas chaves fundamentais para a oração eficaz. Então, na quebra de maldição, nós vamos ter um momento de perdoar os pais. Perdoar o pai, perdoar a mãe. Mas, pastor, não estou desonrando meu pai? Não. Vamos entrar com a gratidão pela vida deles. Eles fizeram o melhor por você, não foi assim? A minha mãe fez o melhor, que ela sabia. Ela agiu conforme a revelação dela. Meu pai fez o melhor, conforme ele tinha a revelação. Deus aumenta a revelação para que você experimente mais dele. Então, o seu posicionamento de perdão, ele precisa estar presente nesse momento. Se você tem chateação com seu pai, hoje, ou com a sua mãe, eu sei que isso especialmente com o pai, é bem desafiador. Porque o pai é o gerador. E eu preciso trabalhar o perdão no meu coração em relação aos meus pais. Por que eu perdoo? Porque eu recebi perdão. Porque você perdoa? Porque você recebeu o perdão de Deus, não é assim? O perdão, nós colocamos muitas vezes ele numa situação de emoção.
Ah, mas eu não sinto. A fé é uma convicção do coração. Eu quero perdoar. E eu decido perdoar. Se eu sinto ou não sinto, eu vou perceber que na sequência, e aí vai vir na sequência das orações, você vai caminhando. E você vai perceber em cada uma das orações, um degrau a mais que você vai caminhando. Um degrau a mais que você vai caminhando. Então caminhe em fé. Receba a orientação pela fé. E decida perdoar seus pais. Perdoar seu pai, sua mãe. E se quiser inclusive aprofundar, o seu avô e a sua avó, tanto materno como paterno. Então, a princípio eu vou te incentivar a você fazer 6 orações. Vai levar tempo. Não vou fazer tudo aqui, vou te dar um modelo, orar com você aqui, vou te dar por escrito, mas eu vou pedir para você em casa separar um dia por vez. Primeiro uma parte, depois a outra parte, primeiro o pai, daí depois a mãe. De ficar ali, Senhor, o que eu preciso perdoar? O que eu preciso liberar? E você permitir num processo de exercer a sua fé, experimentar como a luz do Senhor Jesus vai entrando no seu coração, na sua vida. Amém? Vamos para a oração? Então, o primeiro passo, se você se sentir mais tranquilo, para não se distrair com as coisas ao seu redor, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E aí eu vou te conduzindo na oração. Primeiro eu vou orar, entregando esse tempo. Pai Celeste, muito obrigado. Que em Cristo Jesus, o Senhor nos separou para vivermos a vida e a vida em abundância, para usufruirmos da bênção geracional, estarmos livres das maldições. Quero agradecer, ó Pai. E nesse momento eu tomo autoridade, como pastor da casa, sobre todo intento maligno, sobre toda obra das trevas, que tem tentado usar as maldições para segurar meus irmãos e minhas irmãs. E eu cubro as nossas vidas, as nossas famílias, os bens que o Senhor nos tem confiado, toda a fé que o Senhor nos tem dado, os nossos relacionamentos com o precioso sangue de Jesus. E eu ordeno que toda obra maligna das trevas agora, ela seja desconectada, cortada. Eu repreendo agora todo e qualquer espírito maligno que quer segurar mente e coração. E lanço fora toda a incredulidade agora em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por sua presença aqui sobre nós. E oramos, ó Pai, que o Espírito Santo manifeste a sua glória num momento de cura profundo. E estendemos essa oração, Senhor, para toda a semana. Todo o tempo que vamos estar diante do Senhor, em grupos familiares ou no nosso quarto de escuta, nosso quarto secreto. Que o Senhor nos ministre nesse tempo. Amém. Comece a agradecer pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó, materno, paterno. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por aqueles que nos geraram. Obrigado, Pai, que eles se esforçaram em nos dar o melhor. E nos deram o melhor que eles puderam. Talvez não o melhor que eles queriam, mas o melhor que eles puderam. E nós os abençoamos. Gratos pelas suas vidas. Gratos que nós recebemos a vida e que o Senhor usou eles para nos abençoar. Muito obrigado, Senhor. Próximo momento, vamos confessar e nos arrepender do pecado dos nossos pais. Como nós temos ali 8 assuntos, quero convidar você, hoje de manhã, a orar em relação a medo, dúvida e incredulidade. Comece a se apresentar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu confesso e me arrependo do pecado do meu pai e do meu próprio pecado e ressentimentos contra o Senhor
e a minha raiva contra o Senhor, por permitir o medo, a dúvida, a incredulidade em minha vida. Eu concordo com o Senhor que isso não me pertence. Eu concordo que Cristo Jesus levou isso sobre a cruz. Eu concordo. E perdoo meus pais. Perdoo meu pai, especificamente no pai. Perdoo meu pai por ter transmitido o medo, a dúvida, a incredulidade ao meu coração. E eu libero eles. Eu libero eles. Coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e o medo, a dúvida, a incredulidade, em nome de Jesus. Diga assim ainda, em nome de Jesus. Eu rejeito agora todo espírito de medo, todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade da minha vida e da minha descendência. Eu recebo, em nome de Jesus, a fé, a confiança, a coragem que vem do Espírito Santo. Agora quero lhe convidar a entrar na linguagem do Espírito, a linguagem do coração. Peço a gentileza de você se imaginar como um bebê no ventre da sua mãe. E diga assim, eu desligo agora o fluxo maligno do medo, da dúvida e da incredulidade da minha vida. Eu ordeno agora que todo espírito maligno vá embora. E eu ligo agora o fluxo da bênção. E eu recebo um coração cheio de fé, um coração cheio de coragem, um coração cheio de convicção e de certeza, em nome de Jesus. Continue nesse momento, vendo aquele bebê no ventre da mãe. A espada do Espírito cortou aquele fluxo maligno. Conectou você à bênção. Toda a bênção que Deus estabeleceu para a sua vida. Perceba esse fluxo agora vindo sobre a sua vida, esse mover do Espírito, esse agir do Espírito Santo na sua vida. Senhor Pai, eu selo e peço que o Espírito Santo cele essa oração diante do Senhor, diante dos céus, e o Senhor manifeste sobre a vida dos meus irmãos e irmãs nessa hora, em suas vidas. O teu mover sobrenatural, as tuas bênçãos, as bênçãos geracionais, a bênção da fé lá de Abraão, a bênção de Jesus, as nossas vidas, a vida de cada um de nós, as nossas famílias, aos nossos descendentes. Nós nos conectamos e nos ligamos à bênção dos céus e agradecemos ao Senhor. E o povo de Deus diz, amém, amém. Amém? É simples, mas muito poderoso. Amém? Agora, eu quero que você consolide o que você percebeu aqui agora. Esse é o mover, como eu te disse, a gente está mexendo com o coração e é algo mais profundo, né? Eu quero que você continue nessa profundidade e você vai fazer isso fazendo o seu diário, tá bem? Então, e aí eu tenho te colocado 2 perguntas, eu vou te dar elas por escrito também. Mas você já pode no seu coração começar a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me dizer sobre os pecados e maldições geracionais?
Nós citamos aqui 8 coisas que você recebeu ali e que já cobrem uma grande parte, mas o Espírito Santo, ele trata com você pessoalmente. Ele entra, na sua história é única. O seu coração é único e Ele que é o especialista do coração. Eu estou te dando assim a direcionamento para você aplicar o seu coração e trazer a proteção dEle, permitir que Ele fale ao seu coração. Então a ministração agora, ela se torna muito individualizada, muito personalizada para a sua vida, amém? E essas orações aqui, Senhor, como o Senhor quer manifestar as suas bênçãos em minha vida, Ele vai falar com você, amém? Você vai experimentar esse agir, esse sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?